Então, dentro do tema que vamos tratar hoje, a primeira questão a ser colocada são 5 pontos. É que a vida, o sucesso é um processo de crescimento contínuo. Não existe eu estar parado, não existe estações, existe uma sucessão de fatos, de mutações, onde a vida vai se qualificando em todos os campos. Na vida pessoal, no mundo emocional, no mundo sentimental, no mundo econômico, no mundo empresarial, no mundo profissional. Então, o ponto básico que rege esse nosso discurso é que a vida é um processo de crescimento sempre, até que nós tenhamos respiro, coração batendo, tudo está em crescimento. Porém, o segundo ponto é o seguinte: a maioria, não todos, mas uma maioria muito elevada, para o crescimento e, infelizmente, não no estágio bom, no estágio difícil, no estágio ruim. E muitas vezes o crescimento, ele para até numa fase muito precoce. Se cresce biologicamente, se amadurece fisiologicamente até 21, 22, 23 anos, mas é possível que a estagnação do crescimento tenha acontecido até por volta dos 4, 5, 6 anos de idade, por aí. Porque o que para, na verdade, é a evolução da nossa essência, a evolução da nossa energia vital, a expansão do nosso ser. É como se existisse um bloqueio e ele acaba tendo a estagnação. Depois vem o crescimento biológico, vem resultados de um certo modo discretos em todos os fatores, mas existe a chamada estagnação na própria vida. E neste caso, o terceiro ponto, a estagnação nem sempre é um estágio de perdas, um estágio de doença, mas é um estágio onde não se cresce, onde não se ganha, onde não há satisfação total, onde há muitas frustrações, certo? E isto é um contingente de pessoas muito grande neste mundo que vive esse estágio, pessoas com potencial, com condições, com grande interesse, com estudo, e que vivem essa estagnação dentro de um limite não satisfatório. Podem muito mais, desejam muito mais, trabalham, mas não se consegue. E nesse estágio, neste terceiro ponto, o que acontece? Vem a dor e vem a frustração. Por quê? Quando não se cresce satisfatoriamente, quando não se vai no horizonte que se sente que se pode, mas não se consegue, sutilmente começa a ter dúvidas, digamos, tristezas, ou depressões, ou descontentamento, ou temores. Então começa a vir a dor, a perda, o sofrimento, sutil, o manifesto, mas que ele começa a incomodar. Muitas vezes esses estágios são muito longos, certo? E não se consegue achar a saída. Então, quarto ponto. É interessante notar que a maioria das pessoas que se encontram nesta luta, digamos, nesta dor, nesse sofrimento, elas buscam, elas estudam, elas fazem cursos, elas buscam dentro das suas condições ou das suas crenças, desde o sacerdote, a religião, a psicoterapia, aos cursos de formação, aos cursos técnicos, curso de empreendedorismo, elas buscam. Por quê? Gente, existe uma questão. A dor, o sofrimento impele as soluções. Ele provoca as soluções, ele incomoda. E mesmo que a pessoa seja bastante acomodada, se ela tiver potencial, ela não deseja ficar nesse ponto. Então, elas buscam. E nessa busca, quando a pessoa encontra o caminho certo, quando encontra um profissional, um consultor, ou alguém que saiba ajudar na questão, é fácil resolver. Porque ela está na busca, porque ela está sofrendo. Então, na verdade, nesse caso, quando ela busca o caminho certo, o técnico certo, ela encontra a passagem e começa a resolver a sua vida. Para resolver a vida desse processo de estagnação que cria amargura ou que cria perda, para ir para o estágio bom, é preciso, na verdade, acertar pontos específicos. Existe sempre, neste caso, alguns aspectos, estereótipos, comportamentos, características que são ditas regressivas.
estagnam não só o crescimento, como elas provocam regressão na saúde, regressão no equilíbrio emocional, na economia, na profissão, certo? Então, neste caso, é fácil, não é tão difícil resolver o problema. A pessoa busca, se encontra os pontos que fazem a ruptura e se pode tranquilamente equilibrar o jogo. Neste caso aqui, nesta passagem aqui, uma pessoa de um médio potencial ou de um bom potencial, não vamos falar dos perdedores absolutos, certo? Ela resolve facilmente, mas se ela encontrar o caminho certo. Porque é que nem aquela grande máquina que é muito complexa. O grande profissional que gastou a vida para consertar a máquina, vai lá, estuda 1 minuto, 1 hora, mexe no parafuso certo e a máquina funciona. Neste caso aqui também é um caso de você saber buscar o ponto certo onde a pessoa deve fazer uma passagem para fazer a solução. Então, só que existe um fato, a solução não é difícil ser feita. Faça a solução, caminha-se em frente e se para no bom, certo? Porque não tem mais a dor, não tem o sofrimento, tem um dinheiro discreto ou bom, e a pessoa está satisfeita, está no bem. Gente, esse estar no bem, para uma pessoa de potencial, é muito perigoso. Porque estar no bem, sem evoluir, já é um princípio do mal, certo? A vida é um processo evolutivo, como disse no início. Portanto, estar no bem é bom, é aconchegante, acomoda, é prazeroso e, repito, este é o risco. Então, se nós não fizermos o processo evolutivo, nós daqui a pouco corremos um risco maior do que antes. Por quê? Porque no bom o tempo passa, mas eu não evoluo. No bom a energia é investida, mas eu não evoluo. Eu ganho um básico, eu vivo um básico que é bom. Mas como eu não faço o processo evolutivo, esse bom pode terminar. E pode terminar na saúde emocional, pode terminar na saúde orgânica, pode terminar no crescimento profissional, no crescimento empresarial e no sucesso econômico, certo? Então, é preciso fazer uma outra etapa de crescimento, que é sair do bom, do bem, para ir qualificar-se cada vez mais para o ótimo, para a excelência, para a grande caminhada. Valeu, gente, até o próximo vídeo, um abraço para vocês.